Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Estou de volta hoje para falar de um assunto que a gente deixou para trás há um tempinho, né? Há cerca de 6 meses, quando eu gravei meu último vídeo. E, na verdade, quero pedir desculpas para vocês, pois esse ano tem sido um ano de bastante trabalho, né? De muitos experimentos, de entrega de resultados. Então isso tem dificultado bastante as gravações dos vídeos, mas vou procurar ser um pouquinho mais assídua na gravação dos vídeos, ok? Da última vez nós falamos sobre como elaborar um TCC, né? Primeiro eu expliquei para vocês, né, o que é um TCC, o que ele visa e na verdade procurei explicar para vocês também quais são os passos, né, o que a gente tem que procurar levar em consideração, quais os aspectos que a gente precisa pesquisar para elaborar um TCC, ou uma monografia, ou uma tese. Hoje eu vou abordar com vocês um aspecto um pouco mais técnico, né? Seria um pouquinho mais da prática na elaboração desse TCC. E aí eu vou começar falando com vocês sobre o primeiro capítulo, né? Justamente desse TCC, que é a introdução. O que visa a introdução, na verdade? A introdução, ela é basicamente o corpo do seu trabalho, né? Ela vai envolver todos os aspectos que esse trabalho vai apresentar. Então, por exemplo, na introdução você vai procurar definir o seu tema, né? E você vai apresentar essa definição na introdução. Tem algumas pessoas que gostam de colocar, né, dividir introdução e revisão de texto, né, ou revisão bibliográfica. Eu não gosto muito, tá? Mas isso é um método meu. Eu prefiro já na introdução situar o leitor do que se trata o tema, qual a relevância dele, qual o aspecto histórico desse tema, né? Se houve alguma importância histórica lá atrás, no passado, né? E qual a relevância dele atual, né? E os temas podem ser diversos, tá? Claro, eu vou citar alguns exemplos aqui dentro da área médica, né? Mas entenda-se que a abordagem do tema ela pode ser em diversas áreas, tá? Então não leve muito em consideração os exemplos se você não for da área médica. Mas enfim, o que é a introdução então? A introdução é o primeiro capítulo do seu trabalho. Nele você vai, como eu já disse, definir o seu tema e você vai começar a falar sobre esse tema. Você vai falar, primeiro, a definição propriamente, a definição técnica do tema que você escolheu, e você vai começar a discorrer sobre esse tema. Você vai trazer o contexto histórico, você vai trazer a incidência, você vai trazer a relevância, você vai trazer, enfim, todos os aspectos que esse tema deve estar envolvido, tá? Eu fiz um resuminho para vocês e eu vou apresentar agora para vocês, tá ok? I can feel my heart and it's fit to burst. Try to clean it up, but I just get worse. Wish I could fall on a night like this. Pessoal, eu também preparei uma tabelinha, né, um slide, com todos os tópicos que eu cito no slide anterior, um pouquinho mais esmiuçado para que vocês possam entender, ok? But I just get worse. Wish I could fall on a night like this into your loving arms for a moonlight kiss. I thought I saw your face. Viram? Este foi o primeiro tópico daquela primeira lista que eu apresentei para vocês. Vamos agora rever os outros tópicos um pouco mais esmiuçados? Então vamos lá.
Calma que ainda não acabou. Ainda temos alguns tópicos para falar. Vamos com calma e anotando para a gente poder entender do que se trata a introdução. É bastante coisa, porém, com calma, esmiuçando tópico a tópico, a gente vai conseguir entender, tá bom? Calma que ainda não acabou. Ainda temos alguns tópicos para falar. Vamos com calma e anotando para a gente poder entender do que se trata a introdução. É bastante coisa, porém, com calma, esmiuçando tópico a tópico, a gente vai conseguir entender, tá bom? Pessoal, é algo que eu acho assim super importante apresentar para vocês também é o seguinte: se o tema que você escolheu, né, para o seu TCC, para a sua monografia, para a sua tese, for um tema experimental, né, em que você está fazendo um experimento, em que você está descobrindo algo, que você está manipulando algo, é na sua introdução que você deve apresentar quais os outros estudos que já foram feitos experimentais também sobre esse tema, tá? E você já apresenta na introdução também os resultados que foram encontrados por esses outros experimentos. Claro, sempre citando, né, os autores e o ano. Então, esses outros estudos, eles também devem estar contidos na introdução, ok? E, gente, para finalizar, eu quero falar com vocês, discutir com vocês um outro capítulo, que é justamente a justificativa. Tem pessoas que não gostam de colocar justificativa. Eu, particularmente, acho super elegante a justificativa no trabalho. Por quê? Embora você tenha ali colocado na introdução várias informações, você tenha discutido entre aspas, né, argumentado vários aspectos daquele tema, você tenha falado sobre todos, assim, vários pontos de vista sobre o tema, é na justificativa que você faz uma espécie de síntese de tudo aquilo que você viu e do porquê você escolheu estudar esse tema, tá? Então demonstra muito que você está situado do problema, que você está, sabe, assim, confiante da problemática, do que o seu experimento pode resolver, ou de que seu estudo, ou de que sua proposta possa resolver. Então, é na justificativa que você vai fechar aquela ideia. Você vai falar, embora a literatura fale isso, aquilo, ela não aborda sob esse ponto de vista. Isso é um exemplo, né, de uma justificativa. E aí, você já pode colocar no seu capítulo de justificativa a sua hipótese. Aí você lacra. Por quê? Porque na hipótese você já vai dar assim, é meio caminho andado. É como se você já dissesse assim, olha, a minha hipótese é que se eu fizer tal, tal, tal e tal coisa, eu vou conseguir tal, tal, tal e resultado. Ah, Cíntia, mas é obrigatório chegar nesse resultado? Não. Mas não, assim, demonstra que você não está ali, que você não caiu de paraquedas, que você está seguro, de que você está ciente do resultado que você pretende encontrar. Pode ser que esse resultado mude,
mas não necessariamente que você está perdido, tá? Então, assim, colocar justificativa e hipótese é super elegante, é super legal. E assim, Cíntia, mas tanto no projeto quanto já na monografia, precisa ter justificativa e hipótese? Precisa. No projeto, você vai demonstrar para o seu orientador, né, que você está ciente daquilo que você está fazendo, e no resultado final, na tese, no TCC, você vai demonstrar que você estava ciente quando você começou, tá bom? Então é super legal. Eu também fiz um resuminho aqui para vocês e vou apresentar aqui para vocês, tá bom? Começar os meus trabalhos, né, mostrando o contexto histórico, mostrando que embora a gente esteja falando de um tema na atualidade, a relevância dele já se dá há bastante tempo. E aí eu venho trazendo como foi a evolução desse tema até os dias atuais. Então isso tem um sentido lógico, né? E você precisa aprender a montar esse quebra-cabeça. O que eu sugiro, tá? Se você for imprimir alguns papers, né, alguns artigos em português, eu sugiro que você corte alguns trechos. Isso aí foi uma diquinha que eu recebi de um professor meu lá da Escola Paulista. E ele foi super fofo de me explicar dessa forma. Eu nunca mais esqueci, espero que você não esqueça também. O que ele me ensinava a fazer? Xerocar o paper, e aí eu cortava aquele trecho que eu queria usar, e eu ia montando numa folha de sulfite, eu ia colando, né, montando como um quebra-cabeça. Então, aquela informação, por exemplo, eu começava assim, só para vocês entenderem. No ano de 1930 aconteceu assim, assim, assado. Já aí eu pegava um outro trecho de um outro paper. Já em 1950 aconteceu assim, assim, assado. E assim eu ia fazendo até chegar nos dias atuais. Então, a informação ela precisa ter uma lógica, ela não pode apenas ficar ali jogada, porque o leitor ele não vai entender, certo? A minha dica para vocês é, se você não tem experiência em fazer, xeroca o paper, né? Seleciona aquela área que você se interessou em utilizar na sua introdução, corta e vai montando diversos trechinhos como um quebra-cabeça. Depois, como é que você vai fazer? Você não vai copiar esses trechos, você vai passar de uma outra forma, transcrever com as suas palavras, tá? Para que não seja cópia, para que não seja plágio, certo? Essa é a forma correta de fazer. Então você vai fazendo assim, para quê? Para que o seu texto ele tenha sentido, certo? Mas, Cíntia, mas será que eu preciso cortar? Olha, se você já tem bastante experiência, se você já tem uma sequência lógica na sua cabeça daquilo que você pretende fazer, você pode apenas marcar com o marca-texto e ir numerando. Número 1 é esse trecho aqui. Vai lá no outro paper, vai lá, marca com o marca-texto, coloca lá, número 2. E aí você vai montando uma sequência para o momento em que você for escrever, certo? Então isso fica assim, uma diquinha super legal e que me ajudou muito, 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 muito. Tá ok? Gente, uma outra dica que eu vou dar para vocês, tá? Para quem não tem experiência ainda com papers em inglês, para quem sente dificuldade em traduzir, em utilizar esses papers em inglês. Eu falei no vídeo passado que é sempre importante a gente ter alguns trabalhos em inglês. Bom, gente, no começo você vai fazer sim um trabalho braçal, tá? Como é que é esse trabalho braçal? Ora, dicionário na mão, tá? E papel e caneta, e você vai literalmente traduzir o que o paper está falando. Por quê? Porque todos os detalhes ali podem ser importantes para você. Então você vai traduzir esse paper, escrever, especificamente você vai escrever no papel, tá? E aí
você, depois de escrito, de traduzido no papel, ai, Cíntia, mas leva tempo, é trabalhoso. Leva tempo, gente. Como eu falei para vocês, trabalho dá trabalho, tá? Então, leva um tempinho, sim. Você vai traduzir os papers que você acha mais interessante, mais relevante para o seu trabalho. E uma vez traduzido, aí sim você faz essa etapa de quebra-cabeça, né? De cortar esses pedacinhos e ir montando para uma sequência lógica. É sempre importante, gente, que tenha uma sequência lógica, que você não fuja de repente do tema lá no meio do texto e o leitor fique perdido, o seu trabalho vai ficar ruim, tá? Então, assim, tenha uma sequência lógica daquilo que você está fazendo, tá? E assim, paper em inglês dá trabalho? Dá trabalho. Mas, por outro lado, uma vez que você comece a ler esses papers, você vai ver que os termos, eles se repetem muito. Então, assim, você vai ter esse trabalho no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto. Lá pro sexto, você vai ver que os termos eles já se repetem muito. E aí você vai ter, assim, você vai ter mais facilidade de traduzir mentalmente o que o paper está falando, tá bom? E aí você vai ter o trabalho, sim, de transcrever essa informação de uma forma que não seja plágio, de uma forma que não seja especificamente recortar e colar. Tá bom? Gente, por favor, não recorte e cole, tá? Isso é crime, isso é falta de ética, gente, é um horror. Então, não faça isso. Dê o seu toque no trabalho, dê a forma como você entende aquilo, mude o texto para que não fique simplesmente uma cópia, ok? Pessoal, para finalizar, eu gostaria de dizer para vocês para se inscreverem no meu canal e seguirem nas redes sociais, assim vocês ficam ligados em tudo que está acontecendo, nos vídeos que eu vou postando, né? E vocês também possam opinar, né? Tirar suas dúvidas, né? Vocês podem enviar suas dúvidas tanto na minha página do Facebook, Doutora Cíntia Tóquio Reis Gonçalves, quanto você pode também se inscrever no meu canal no YouTube, Cíntia Tóquio, e você pode também me seguir no Instagram, @CíntiaTóquio, tá bom? Agora, para finalizar, mais uma diquinha. Primeiro, gente, se vocês quiserem, para ajudar vocês nas dúvidas de vocês, baixarem a minha tese, é só colocar no Google meu nome inteiro, Cíntia Tóquio Reis Gonçalves, e vai abrir para vocês um link de teses USP. Nesse link você vai ter todos os dados da tese e você pode também fazer um download da tese. Assim você pode ler com calma e entender todos esses aspectos que eu estou explicando para vocês, tá bom? Então fica uma diquinha aí para vocês. E não se esqueça, gente, se você quer algo melhor para sua vida, se você quer busca por um futuro brilhante, se você quer poder honrar a você e aqueles que estão ao seu redor, nunca deixe de estudar, tá? Eu ainda acredito que o conhecimento, que o estudo é a base da transformação da humanidade, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima.